Podcast a cego para dois assuntos de suma importância para os nossos colegas de farda, aqueles que estão na ativa e também para aqueles que estão na reserva. Reposição salarial, data base e também Lei Orgânica Nacional. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração. Ao meu lado, presidente Sérgio, nos honra a sua presença. Como é que está o senhor, presidente? Tudo bem? Luiz Alberto, um prazer muito grande estar contigo aqui mais uma vez. Sempre uma alegria para nós podermos levar aqui a atualização para os nossos militares, de um modo geral, goianos, e por que não dizer para a sociedade, até porque Goiás está sendo reconhecido nacionalmente como o estado mais seguro para se viver e que tem a melhor segurança pública do Brasil. Então esse assunto interessa de forma direta à nossa sociedade de um modo geral. Transmitir aqui o nosso cumprimento e o nosso carinho, o nosso agradecimento e a nossa continência a todos os nossos militares da família Cego, policiais e bombeiros militares e a nossa família a cego de um modo geral. Presidente, subtenente Sérgio, PM, Polícia Militar do Estado de Goiás, essa questão da reposição, rapidinho, parece que está mais difícil do que o senhor imaginava? Luiz Alberto, sempre é uma pauta muito complexa, assistimos recentemente uma série de matérias jornalísticas de interesse do Estado aqui sobre essa matéria. Então, recentemente, vimos num jornal de grande circulação que a aplicação da reposição em 3,71% daria um impacto financeiro de quase meio bi para o Estado, né? Então, essa conta foi todo o Estado que fez isso e a matéria também acreditamos que sim, né? Sabemos que a reposição salarial é devida a todas as categorias de servidores públicos, né? Então, isso, por si só, já traz aqui uma grande dificuldade. Alinhado a isso, nós temos assistido aqui um sentimento do governo do Estado de Goiás de não reconhecimento do saldo anterior, dos primeiros anos de governo ali, da gestão do nosso governador Ronaldo Caiado. Então, os 3 primeiros anos, sob a gestão do governador Ronaldo Caiado, não houve a aplicação da reposição salarial. E essa matéria, Luiz Alberto, é o que tem dificultado muito, porque o Estado vem trazendo alegações jurídicas que, ao nosso ver, não são aplicáveis, de vedação de aplicação dessa correção. Com argumentação de vedação do regime de recuperação fiscal, né? Principalmente do regime de recuperação fiscal, que há vedações e que não pode. Mas nós sabemos que, e já vários profissionais, juristas e economistas já demonstraram isso desde o início aqui das nossas tratativas, que o Estado de Goiás pode sim fazer a aplicação dessa correção. Nós esperamos que o governador tenha essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo nós consideramos também que está muito difícil avançar nessa pauta. Muito bem. Então, você que nos acompanha no podcast A Cego, quer saber mais como anda essa negociação? Vamos falar sobre esse assunto, sobre a data base, a reposição salarial para os militares do Estado de Goiás, tanto a Polícia Militar quanto o Bombeiro Militar também. Então, deixe o seu recado aqui na rede social, no YouTube, se você está acompanhando, deixe o seu comentário e a sua pergunta, que a nossa produção vai responder para você, tá bom? Aqui no podcast A Cego, nas nossas redes sociais, no Instagram também, no YouTube e também no Instagram. Você poderia, nesse momento, inclusive, compartilhar. Curte aí agora, para que a rede social entenda que você está interagindo, comente, curta e compartilhe também, para que a rede social entenda que você está interagindo e coloque a gente na prateleira da frente aqui na rede social, ok? Deixa o seu comentário aqui, obrigado por sua contribuição e vai compartilhando para os nossos colegas também. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Aqui com o subtenente Sérgio, além desse assunto da data base que a gente vai trazer,
um outro assunto muito importante para os nossos colegas de farda, é a Lei Orgânica Nacional. E temos aqui um convidado especial hoje nessa união da Polícia Militar do Estado de Goiás com os militares de São Paulo. Já conosco o Coronel Miller, que é bacharel em Direito, já está ao vivo conosco. Coronel Miller é também bacharel em Pedagogia, bacharel em Ciências Policiais, um homem que tem muita experiência no combate à criminalidade. Mais de 30 anos, presidente, de experiência. Luiz Alberto, e eu não poderia aqui jamais deixar de externar o nosso reconhecimento, a relevância do Coronel Miller para todos os militares estaduais do nosso país. Então, Coronel Miller, a nossa continência goiana, o nosso reconhecimento e o nosso respeito por tudo que o senhor representa. Coronel Miller, além de todas essas características aqui e formações que ele possui, ele tem vasta experiência ali no Congresso Nacional. Eu, salvo engano, são quase 30 anos de atuação no Congresso Nacional e até em razão disso o Coronel Miller alcançou aqui um reconhecimento a nível nacional muito grande e ele é um exímio conhecedor da realidade das políticas de segurança pública a nível nacional e também de todos os nossos projetos em tramitação ali no governo federal, né, no Congresso. Especialista em processo legislativo. Especialista em processo legislativo e foi uma das pessoas que deu muita contribuição ali para que a nossa lei orgânica saísse do projeto depois de 22 anos e transformasse-se na nossa lei orgânica aqui, o nosso reconhecimento, Coronel Miller, por toda a contribuição que o senhor tem dado aqui para os nossos militares estaduais. Seja bem-vindo, Coronel Miller. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço, Luiz Alberto, Sérgio, porque eu fico muito tranquilo com a PM e o Bombeiro de Goiás, porque são parceiros de luta e luta há muito tempo pela dignidade da segurança pública do Brasil e, em particular, os militares estaduais, porque quando você tem excelentes quadros, Luiz Alberto, você tem excelentes quadros, você consegue prestar um serviço de qualidade para a população. E essa é a razão da nossa existência. É o reconhecimento pela população da excelência do serviço prestado pela Polícia Militar e pelo Bombeiro Militar. E o Sérgio, que lidera, né, e tem a responsabilidade de estar à frente de uma das maiores associações do Brasil, a SEGO, representa, né, e não tem somente, né, tem oficiais de praça na associação. Então, ele representa um segmento importantíssimo e afiliado, né? Ou seja, a NERB, que tem o presidente, o sargento Leonel Lucas, que é a maior associação de militares da América. Mais de quase 300 mil militares associados. E essa luta que a gente faz junto aqui no Congresso Nacional, porque aqui a raiz é a razão de ser. Não adianta nós construirmos uma lei muito bonita no Estado, se aqui, em nível federal, na Constituição, ou numa lei nacional, como nós aprovamos agora, né, a chamada Lei de Organização Geral das Polícias Militares e Bombeiros, se nela você não tiver o respaldo, o amparo necessário para dar sustentação à legislação do Estado. Né? Então, é muito importante, a gente está fazendo um debate, e aí eu parabenizo, né, por esse bate-papo, porque isso chega lá na tropa, porque a tropa, estando informada, ela está alinhada dentro de um projeto de valorização, que é esse o objetivo. Ninguém olha só, né, na linguagem comum, só para o umbigo. Né? Nós queremos um policial altamente qualificado, e Goiás está de parabéns. Porque, às vezes, a gente olha assim, Luiz Alberto, santo de casa não faz milagre, né? Mas a história das associações de Goiás é uma história vitoriosa. Vitoriosa no sentido de estar sempre lutando pela recomposição salarial, lutando para ter um plano de carreira digno. Eu que sou professor, muito tempo professor de cursinho aqui em Brasília, eu ministrei aula para tudo quanto é concurso, carreira jurídica e para ingresso na polícia, e eu via, Luiz Alberto, o material humano que vinha para a minha mão de acordo com o cargo que ele ia disputar. Eu já peguei concurso aqui, Sérgio, que só tinha gente com mestrado e doutorado. Aí eu olhava o quadro, é por conta desse quadro aqui. Então, nós estamos nessa, e a PM e o Bombeiro de Goiás fizeram uma luta muito grande por essa valorização, e se você para de fazer a recomposição salarial, que é um direito básico, repor a inflação, é o básico que está no artigo 37, inciso 10 da Constituição. E determina todo ano uma revisão anual, que é para recompor a inflação, a perda inflacionária, e a gente sente isso quando a gente vai no mercado hoje em dia.
Você vai no mercado, você compra ali meia dúzia de coisas ali, R$300. Tá? Então, ou seja, nós temos que manter o poder aquisitivo para que o policial ele consiga manter a sua vida familiar, possa pagar suas contas e ter o empenho total na prestação do serviço. E as associações de Goiás fazem isso de forma, sabe, exemplar para o Brasil. E por isso que Goiás tem, ainda hoje, né, um dos melhores salários do Brasil, mas se não tiver a recomposição inflacionária e se não tiver um ganho efetivo, aquilo que foi conquistado a duras lutas, você vai de novo lá para o fim da fila. Por exemplo, o meu estado de São Paulo, Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Nós ficamos 28 anos na mão do PSDB em São Paulo. A gente até brincava assim, ó, PSDB, pior salário do Brasil. Nós ficamos 28 anos na mão de uma esquerda, sabe, ideológica, diferente do PSDB de Goiás, do PSDB do Paraná, diferente. Porque o PSDB de São Paulo é uma raiz ideológica, assim, muito dura, tirando o Franco Montoro, muito dura, e eles achavam que segurança pública e servidor público não interessava. Esse é o pensamento de lá. Então, nós ficamos em São Paulo, o maior PIB do país, eu com o 25º, 24º salário do Brasil. Eu até brinquei, Sérgio, meu filho que é major da PM de Goiás, quando ele foi a major, eu que entrei em 76 na vida militar, então lá se vão 48 anos, meu filho foi a major, eu coronel, com um posto imediato, ele passou a ganhar mais do que eu. Eu já dei umas contas para ele, já dei uns boletos para ele, não? Porque, ou seja, mas a gente não pode se acomodar, e o Sérgio está certíssimo, a gente não pode se acomodar porque, sabe, essa condição vai se perdendo se não tem a revisão. E nessa linha, a Convenção 151 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ela determina que os agentes públicos, eles têm que ter uma comissão permanente de negociação com o governo. E o Brasil é signatário dessa convenção, que é um tratado. Portanto, tem que ser observado. Em nível federal, tem uma comissão permanente de negociação. Então, tem que ter uma comissão permanente e o governo tem que sentar à mesa. Nós temos um exemplo agora lá em Sergipe. Sergipe, está lá o governador sentado com as associações. Então, porque somente assim, e conversando olho no olho, e com representação legítima, como é o Sérgio, pela Cego, é que a gente pode colocar para o governador, porque às vezes, Luiz, muitas vezes o comandante, as autoridades que estão próximas do governador, às vezes não querem incomodar o governador. Então, por isso que essa comissão permanente, e muito mais na nossa atividade policial militar e bombeiro militar, sabe, nós temos que estar junto com o comando da Corporação Irmanados, mas nós temos que estar, a associação sentada à mesa com o governo, para falar, governador, olha, já se foram 4 anos, já são 5 anos, e nós temos que recompor, porque no seu governo tivemos tais perdas. Nós sabemos da dificuldade financeira, não só dos estados, mas aquele negócio, quem não, tá? Não tem aquela antiga, nossa, Luiz Alberto, ou seja, quem não chora não manda. Então, ou seja, quem não reclama, quem não se faz presente, vai ficando para trás. Inclusive, é importante essa parceria nossa aqui hoje no podcast A Cego. Vai mandando aí a sua pergunta, o seu comentário aqui embaixo, tá? Vai compartilhando também, porque é importante para todos os nossos companheiros, tanto da Polícia Militar quanto Bombeiro Militar também. E, coincidentemente, presidente Sérgio, no momento dessa nossa parceria aqui da A Cego com São Paulo, no momento que o governador de Goiás está com o governador de São Paulo em Israel nessa parceria, né? Sim, presidente? Luiz Alberto, o Coronel Miller mencionou aqui um fato muito importante que serve de exemplo para os governantes do país, que é o caso do Sergipe, né, que o governador está sentado junto com as entidades, junto com os comandos, discutindo questões salariais. O governador que não reconhece a legitimidade da representação das entidades, eu entendo que ele não compreendeu a democracia como um todo, né? E o Coronel Miller, com sua grande experiência, vasta experiência ali no Congresso, existem muitos governadores que não reconhecem essa legitimidade, Luiz Alberto, Coronel Miller, aqui, e isso traz um prejuízo para as políticas públicas. Eu tenho falado de forma muito insistente que os resultados alcançados na segurança pública de Goiás
é um fator que leva a obrigação ainda mais do governo de reconhecer esses profissionais. Nós estamos, Coronel Miller, com um déficit no efetivo muito considerável. Então, os resultados é motivo de maior reconhecimento ainda. E, como o Coronel Miller falou, a questão da recomposição salarial é repor as perdas. Nós falamos aqui em um programa anterior, Coronel Miller, que se eu pegar ali o valor do litro de leite ou do quilo do arroz há 4 anos atrás, eu não compro 1/3 desse mesmo produto hoje. E essas recomposições, elas não conseguem acompanhar, não conseguem cobrir essas perdas. O nosso governador, Ronaldo Caiado, né, que está tendo o seu nome alçado aqui, uma projeção política nacional, precisa externar esse reconhecimento aqui de forma material e valorizar os agentes de segurança pública de forma muito específica. E, mencionando aqui, Luiz Alberto, o nosso governador Ronaldo Caiado e o governador de São Paulo, Tarcísio, que pelo menos o que assistimos aqui, Coronel Miller, é que o Tarcísio tem feito uma gestão dando um reconhecimento e uma valorização muito efetiva, especialmente para a segurança pública. Pelo menos o que nós estamos acompanhando aqui nos noticiários é que ele tem buscado dar essa valorização e o reconhecimento ali de forma material para os agentes de segurança pública. Sim, eu coloco, Luiz Alberto, e Sérgio, nenhum governo, desde que eu estou na carreira militar, nenhum governo deu no primeiro ano de governo e no primeiro semestre 20% de aumento para nós. Nenhum. Então, o Tarcísio, de forma inédita, eu digo para você, São Paulo estava numa questão salarial tão, vamos colocar, miserável. Se ele desse 5%, ele seria aplaudido. Ele deu 20% e para alguns, por exemplo, para o sub, foi 35%. Então, ou seja, é que a situação de São Paulo estava numa penúria tão grande que ele tem a promessa, você está tentando remanejar, para nesses 4 anos, São Paulo está entre os 10 melhores salários do país. É que ele pegou 28 anos de PSDB, de pior salário do Brasil. Então, nós sabemos que é uma dificuldade muito grande, mas ele está fazendo 2 coisas, isso que o Sérgio falou que é fundamental. Reconhecendo, dando apoio e dignidade, que o cara também faz aí, o governador Caiado faz aí com a tropa, reconhecer a atuação, dar apoio. Nós vimos, por exemplo, aquela manifestação do desembargador, e com a devida vênia, o desembargador ele tem que se manifestar sobre o processo. Ele tem que se manifestar em relação àquele que está sendo julgado. Quem estava em julgamento ali não era a polícia militar. Quem estava em julgamento era o policial militar na conduta dele, que ele tem que se manifestar tecnicamente. Agora, ele se manifesta no julgamento contra uma instituição bicentenária. Absurdo o que ele fez, absurdo. E o Caiado, de imediato, veio em defesa, isso, sabe? A gente vê esse compromisso. Agora, nós temos que ter um compromisso de valorizar a instituição, valorizar para o homem estar motivado na ponta da linha. Agora, nós temos que ter um plano de carreira digno, nós temos que ter uma remuneração digna para que esse homem ele saia para trabalhar, deixando, a sua esposa, os seus filhos, amparados, porque tem escola, tem tudo, né? E aí ele pode trabalhar com dedicação total. E nessa linha que o Sérgio disse, Luiz Alberto, nós usamos como case Santa Catarina. Santa Catarina está com efetivo que é da década de 80. A população quintuplicou. E é o melhor estado de segurança pública do país. Mas o que fez? Remuneração digna, valorização policial e tecnologia. Tecnologia. Termos circunstanciado tudo eletrônico. Você, numa ocorrência de menor potencial ofensivo, é atendido no local e liberado no local. Então, com isso, o soldado em Santa Catarina, como também em Goiás, nós temos isso, ele faz aquilo que antes era uma decisão do delegado. Ele é que atende a ocorrência de termo circunstanciado. Então, nós temos que estar com esse foco, ou seja, dessa permanente valorização. E eu tenho certeza que o governador Caiado, que ao longo tempo foi líder aqui na Câmara, no Senado, tem experiência política, eu sei que tem as contas, mas nós temos que ver o seguinte, o tripé de qualquer sociedade é
segurança, saúde e educação. Isso tem que estar como número 1. E dos 3, com o devido respeito, a segurança é o primeiro. Porque sem segurança eu não tenho saúde, sem segurança eu não tenho educação, porque você não pode levar o filho para a escola. E eu preciso até aproveitar, Coronel Miller, Luiz Alberto, o Coronel Miller citou aqui a questão da realidade de Santa Catarina. Eu não poderia deixar de registrar que o secretário de Segurança Pública do estado de Santa Catarina é um policial militar e é um subtenente. Então, o Coronel Miller, que com certeza deve conhecer, que é uma outra grande inovação, e é preciso, eu digo isso, porque especialmente ali mais na ponta, né, é difícil você ver um governante externar um reconhecimento. Aqui em Goiás nós também temos um policial militar, viu, Luiz Alberto? Tu que está no jornalismo aí, importante fazer esse paralelo. 2 estados referência em segurança pública, as suas secretarias de segurança públicas são dirigidas por militares, né, Coronel Miller? Exatamente, é fundamental isso, e nós respeitamos, quer seja o promotor, que assume uma SSP, quer seja um juiz, mas você tem que colocar aqueles que têm experiência efetiva, sabe, que tem um resultado. Então, você vê, São Paulo também está lá com o capitão Derrite, né? Aí em Goiás, o Coronel Brum, de larga experiência, né? De comando de tropa e comando da instituição. Então, ou seja, é importante que esses profissionais estejam à frente, porque, de fato, eles vivenciam. Porque no Brasil, Luiz Alberto, nós temos especialistas que nunca vivenciaram. Pô, se eu falo que eu sou especialista em medicina, eu tenho que ter formação nessa área. Mas no Brasil, não. Aparece um monte de filósofos, com respeito à filosofia, mas que o cara não sabe nem o que é segurança pública e filosofa sobre segurança pública. Ele tem que filosofar do ponto de vista da temática dele, não especificamente, né? Eu não vou me atrever a ser especialista na área de saúde. Não sou profissional dessa área. Então, isso que o Sérgio falou é fundamental. Em Santa Catarina, só para ter noção, Luiz Alberto, um subtenente de Santa Catarina ganha R$20 mil. Um subtenente. O soldado começa com 7 mil, um sub, sabe, 20 mil reais, um cadete, 18, 19 mil reais, um cadete. Por que Santa Catarina conseguiu isso? Já com o efetivo está diminuto, investiram em tecnologia, investiram na formação cultural, o homem altamente qualificado, ou seja, o Sérgio que vem, né, vem lá desde soldado, um soldado altamente qualificado, ele não é um cone, ele é um gestor da segurança pública local. Ele é um gestor. É um homem altamente qualificado que trabalha nas relações sociais. Então, esse homem altamente qualificado tem que ter tecnologia, tem que ter remuneração e tem que ter uma carreira digna. E por isso que nós trabalhamos, e o Sérgio nos ajudou muito nisso, na lei orgânica. Na lei orgânica hoje, a promoção da praça ia até major aí. Então, agora vai até tenente-coronel. Coronel Miller, aproveitando aqui, você que está chegando agora na nossa live, o Coronel Miller é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem 30 anos de experiência em processo legislativo, como diz o nosso presidente Sérgio aqui da ASEGO, é um dos responsáveis por essa lei orgânica. Eu gostaria que o senhor externasse para quem nos acompanha, porque no podcast ASEGO nós temos colegas de farda e pessoas também que são da sociedade civil. Qual a importância, até para os nossos colegas de farda também, de termos uma lei orgânica regulamentada funcionando no Brasil, Coronel Miller? Você observa, toda instituição nacional, como são as PMs, o Ministério Público, o Judiciário, tem uma lei nacional. Porque a PM e o Bombeiro, apesar de serem do Estado, mas ele tem um papel nacional, inclusive como força de defesa da próprio Estado brasileiro. Então, essa instituição tem que ter uma lei nacional servindo como parâmetro. Senão, cada governo faz o que quer com essa instituição e a sociedade fica refém disso. Eu vi, por exemplo, o governo, sem querer nominar, que criou o cargo de coronel capelão. Aí o indivíduo, ele era cabo capelão no bombeiro, no dia seguinte ele era coronel capelão na PM. Pô, você é coisa de louco, como é que você faz isso numa instituição hierarquizada? Então o governo fazia o que queria. Com a lei orgânica, não. Você tem quais são os postos, quais são as graduações, quais são as atribuições de cada um, a atribuição da instituição, a integração com a sociedade. Hoje em dia, o comandante-geral tem que apresentar um plano de comando para a sociedade. E a sociedade tem que ter anualmente desse comandante um relatório de quanto ele recebeu de orçamento,
Quantos PMs e bombeiros foram vitimados? Qual foi o resultado de confronto com a instituição? Ele tem hoje uma responsabilidade, uma chamada accountability com a sociedade. E, ao mesmo tempo, o policial e bombeiro militar, ele tem as garantias que são os direitos dele. Por exemplo, o Sérgio está na luta, digamos que o colete do PM está vencido. Hoje ele tem na lei essa garantia. O PM tem que ter um colete, tem que ter uma arma em condições de combate ao inimigo. Entendeu? Ele tem que ter uma arma. O crime organizado, ele traz armas, sabe, contrabandeadas de alta tecnologia. Inclusive, me parece que ontem foi preso no Paraná aí, um caminhão ou dois e até mais com armas aí que mais servia para um batalhão de guerra do que qualquer outra coisa. Você viu, presidente? Eu acompanhei isso. E aqui o que o Coronel Miller tá mencionando, estava até abrindo aqui, o secretário de Segurança Pública lá de Santa Catarina é o Sargento Lima. E importante aqui externar esse reconhecimento lá pelo governo, pela indicação, e não à toa que os resultados de segurança pública vêm. É a questão de armamento, o Coronel Miller mencionou aqui de colete vencido, não estranhe. A nível de Brasil, uma das coisas mais natural que tem é você encontrar polícia militar que não tem colete ou que tem colete vencido. E o que tem colete vencido ainda está bem. Então, assistimos um avanço muito grande da criminalidade. Aqui em Goiás, por exemplo, que o crime organizado tem dado a volta aqui em Goiás, Coronel Miller, em razão da atuação efetiva, atualizada, mas nós assistimos apreensões aí a nível nacional, várias comunidades que não pode ser acessada por parte da comunidade ou pelas forças de segurança pública e um alto poderio de fogo da marginalidade. Além do mais, nós sabemos que o fluxo, o financiamento do crime organizado, do tráfico de drogas e de armas, é algo que conta com a grande tecnologia. Assistimos recentemente também uma série de matérias jornalísticas de tráfico internacional. E você vê o que é disponibilizado de tecnologia, de ferramenta, de inteligência do crime. É inaceitável hoje não contarmos com a segurança pública que venha na mesma direção, qualificando, dispondo de equipamento, de ferramentas, para que os seus agentes consigam combater essa criminalidade. O Coronel Miller mencionou aqui muito bem dos tripés que servem à sociedade. Nós temos tido, Coronel Miller muito sabedor disso, eu acredito que aqui um equívoco de governo, onde uma série de governantes tentam apostar em programas sociais. E muitas vezes a escolha, a aplicação desse programa, ele não parte pela análise ali da realidade social e desenvolvimento social. É a parte apenas da compreensão da necessidade de fortalecimento político do gestor. E aí a gente vê esses equívocos, a gente vê segurança pública muitas vezes falida, sem equipamento, sem condição de trabalho, e da mesma forma a saúde e a educação, que são os tripés aqui que o Coronel Miller mencionou. E até há pouco tempo, Coronel, nós tínhamos no Brasil, presidente Sérgio, o policial que ia para a lida e a arma disparava sozinha. Isso acabou também em São Paulo, Coronel? Eu sou do tempo ainda, né? E o Sérgio pegou também um pouco isso, que eu ia passar o tabanco com 38. Eu peguei uma vez 12 indivíduos no Banco do Brasil em Santana com metralhador, e eu com 38 e uma bereta daquela velha, e o colete eu não punha porque era um chumbo, não dava nem para você se mover. Então eu sou dessa época ainda. Então por isso que é complicado demais. E aí eu parabenizo, né? E Goiás tem avançado, que todas as viaturas agora estão com fuzil, e tem que ter. Porque agora, o que o Sérgio falou, Luiz, é pura realidade. Outro dia eu peguei um colega aqui de Brasília, né? De Brasília, o Patamo foi perseguindo uma moto, quando chegou na divisa com Goiás, a moto parou e se entregou. Os caras, por que ele falou, não, para Goiás eu não vou, não. Para Goiás eu não vou, não. Então, ou seja, porque o crime sabe que em Goiás a resistência ao criminoso é severa. Dentro da lei, a resistência é severa. Uma polícia altamente motivada. Agora, já que é motivada e está dando resultado, tem que ter o reconhecimento, e nós acreditamos nisso.
E por isso que ou seja, que o Sérgio e as demais associações estão à frente disso. Eu não posso parar, porque se eu parar, o salário defasa, e se defasar, nós vamos do quê? O homem vai ter que fazer bico, vai ter que arrumar hora extra, aí esse homem não vai ter hora de lazer, e ele vai ter que trabalhar fora e vai chegar para o serviço cansado. Ele perde o reflexo, está pondo em risco a vida dele e da própria sociedade. Então, por isso que a associação, e o Sérgio falou de forma bem clara, Luiz, a melhor coisa para a democracia que nós tivemos em 88, na Constituição, foi a previsão de associações. Porque o associativismo é o grande instrumento da coletividade para amadurecimento democrático e das reivindicações legítimas. Associação de bairro, que interage com a polícia. Então, a associação é a voz da coletividade e o amadurecimento da democracia. Então, por isso que eu parabenizo o Sérgio e as demais associações de Goiás, que são muito atuantes nisso. E nos apoiam muito aqui no Congresso para nós chegarmos, e Goiás está à frente disso, para nós chegarmos nessa importante lei orgânica que será cumprida. Eu já tenho o Ministério Público, Sérgio, cobrando dos comandantes gerais a aplicação imediata da lei. Cobrando. Então, o Ministério Público, muito importante. Por exemplo, ou seja, o Ministério Público do Maranhão já recomendou ao comandante-geral. A lei está em vigor desde 12 de dezembro e os direitos que ali estão têm que ser observados, quer seja na promoção, Sérgio, quer seja, sabe, nos equipamentos. Então, tudo isso... Você pega, por exemplo, o nosso policial ali na lei orgânica, ele tem uma situação toda especial no sentido dele, inclusive, ter até precedência nas audiências agora judiciais e no Ministério Público. Então, tudo isso é para dar respeito, qualificação, dignidade e condições de trabalho para prestar um bom serviço para a sociedade. Coronel Miller e Luiz Alberto, até ainda sobre a questão aqui da reposição salarial, Coronel Miller, tivemos uma reunião com todas as entidades representativas dos agentes de segurança pública de Goiás, hoje ainda no período da tarde, e nessa reunião ficou definido uma reunião geral aberta para o dia 3 de abril, às 14 horas, em frente à Assembleia Legislativa. Nessa ocasião, será manifestado o sentimento de perdas que a segurança pública, não só os militares aqui de Goiás, está tendo ao longo dos últimos anos. O Coronel Miller tinha mencionado ali que, em muitas ocasiões, o próprio governante não toma conhecimento do sentimento que existe cá. Mas hoje, o sentimento aqui em Goiás é de que precisa ser revisado as perdas que se acumularam ao longo dos últimos anos, apenas sob a gestão do nosso governador Ronaldo Caiado. Então, nessa ocasião, Luiz Alberto, esperamos que tenha uma participação muito considerável dos interessados, que ali nós vamos demonstrar de forma direta aqui a insatisfação e o sentimento de prejuízo aqui dos agentes de segurança pública de Goiás. É importante essa informação, presidente Sérgio. Então, me permita reforçar, é importante. 3 de abril, presidente Sérgio, então, nós vamos ter essa reunião aberta sobre essa questão da database. É importante os nossos colegas participarem, as pessoas interessadas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Vai ser em frente à Assembleia Legislativa. Em frente à Assembleia Legislativa. Essa foi uma decisão tomada ali de forma conjunta, com todas as entidades associativas, representantes dos agentes de segurança públicas, militares e civis aqui do estado de Goiás. Nessa ocasião, será demonstrado ali de forma pública para quem quiser ver, e o nosso objetivo é fazer com que a notícia chegue até o governador Ronaldo Caiado, né, do sentimento da necessidade de aplicar essas correções, essas recomposições salariais, né, que apenas durante o período de gestão do governador se acumulou. No ano passado, nós tivemos ali um compromisso formal assinado pelo secretário de governo, que é o Adriano Rocha, de que em fevereiro iria discutir a reposição tanto atual quanto dos anos anteriores sob a gestão do nosso governador, que não foi feito o reconhecimento. Então, ali na Assembleia Legislativa, frente à Assembleia, tem um saguão ali bacana para fazer essas reuniões grandes, né? No dia 3 de abril, às 14 horas, esperamos a participação de todos os interessados,
onde nós trataremos isso ali de forma pública e aberta. Quem que o senhor acha que, além da imprensa, seria importante estar presente, presidente? Todos os agentes de segurança pública, policiais penais, policiais civis, os delegados, os policiais militares, bombeiros militares são convidados. E a participação, né, de cada um dos interessados é que vai fazer com que esse clamor ecoe, né? E esse é exatamente o que se pretende, é demonstrar que as perdas, e o Coronel Miller aqui em Goiás é sabedor disso, nós tivemos ali durante a pandemia um número muito grande de militares que vieram a óbito, quase 200 militares. Então foi um número muito expressivo, né? E muitos militares ficaram sequelados. Nós tivemos aqui o Césio lá em 87, até hoje, Coronel Miller, nós encontramos dificuldade de reconhecer o direito desses radioacidentados e agora na pandemia não foi diferente. As perdas, principalmente com a pandemia também, elas se avolumaram. Os índices apontados, os índices oficiais apontados aqui pelo IBGE não são suficientes para repor as perdas. E ainda assim nós tivemos 3 anos do início da gestão aqui do nosso governador que não foi aplicada as devidas correções. E isso nos coloca hoje, o que o Coronel Miller mencionou aqui, se nós não recuperarmos essas perdas que foram acumuladas, o salário da segurança pública de Goiás caminha a passos largos para ir lá para o final da fila e voltar à realidade que um dia foi uma pauta, foi realidade aqui no nosso estado, né? De ter um dos piores salários. Não podemos permitir que isso volte a acontecer. Muito bem. 3 de abril, na Assembleia Legislativa do Estado, ali ao lado do Estado de Serra Dourada, 14 horas, as forças de segurança, as associações representativas das categorias vão estar presentes. É importante você também estar conosco, a imprensa e toda a população também, para sensibilizarmos aqui os deputados, sensibilizarmos a população e o governo do Estado de Goiás também. Com relação à lei orgânica, rapidamente, enquanto o coronel está conosco, nosso tempo já está quase esgotando, coronel. Vai deixando o seu recado aqui, o seu comunicado, tá? A sua pergunta também, o seu comentário aqui nas redes sociais, que a nossa equipe vai respondendo para você. Obrigado pela sua participação e compartilhe também o nosso podcast A Cego, porque o que interessa às polícias do estado de Goiás e no Brasil, nós discutimos toda quarta-feira às 8 da noite aqui no podcast A Cego, tá? Presidente, com relação a essa questão da lei orgânica, qual a sua expectativa para o estado de Goiás com relação a essa lei, como diz aqui o coronel Miller, já em vigor desde 12 de dezembro de 2023? Coronel Miller falou algo aqui assim extraordinário, né, que aqui em Goiás a gente já vinha discutindo. Aqui, Coronel Miller, ia assim externar aqui o reconhecimento que nós temos, Coronel Miller, de forma coletiva discutido, junto com o comando da PM, com o comando do Corpo de Bombeiros e com as entidades, né, a implantação, a regulamentação da lei orgânica aqui em Goiás. Existem uma série de dispositivos ali que precisa ser adequado, mesmo porque eu preciso mexer ali na estrutura, na previsão de função, aqui considerando a legislação do Estado de Goiás. Temos, por exemplo, a previsão do posto de tenente-coronel para o QOA, atualmente QOE, na nova legislação aqui da Lei Orgânica Federal. E o que o coronel Miller mencionou, e é exatamente o que a gente vem debatendo aqui, é que não se trata da construção de um direito, não. Já tem um direito construído e reconhecido ali na nossa lei federal, nós precisamos apenas fazer a regulamentação. Nós acreditamos que não enfrentaremos resistências a isso e nós já temos aqui, inclusive em programas anteriores, afirmado que eu já tenho um direito constituído, igual o coronel Miller falou aqui, muito importante, inclusive para que a gente consiga garantir uma segurança institucional e jurídica, para eu não provocar um avolumamento de ações judiciais em busca desse reconhecimento do direito. Esperamos que muito em breve nós tenhamos regulamentado todas as previsões, todas as necessidades de regulamentação
da nossa lei orgânica aqui. Foi criada uma comissão, Coronel Miller, composta de policiais e bombeiros militares para apresentação de uma proposta para essa regulamentação, né? Logo que foi criada essa comissão, veio essas tratativas sobre a reposição salarial e houve ali, né, uma certa paralisação do avanço, né, sobre a matéria aqui da regulamentação da nossa lei orgânica, e ninguém mais importante para falar sobre as margens de obrigação do Estado para fazer essa regulamentação, e essa matéria que o Coronel Miller mencionou aqui agora do Ministério Público, está cobrando isso, é muito importante aqui para nós e traz um fortalecimento muito considerável. Sim, Coronel. Exatamente, Luiz Alberto. Nós temos dispositivos que são auto-aplicáveis. E tem dispositivo que depende da lei do Estado. Então, aquilo que é auto-aplicável, não adianta. E aquilo, por exemplo, tem Estado que tinha promoção por escolha. O governador promovia quem ele queria. Absurdo, absurdo. Isso já está proibido. Não é o caso de Goiás, mas já está proibido. Alagoas era assim, o governador promovia quem ele queria. Isso que o Sérgio falou também em relação a constante mobilização, que é legal e constitucional no sentido de estar reunido com o comando da corporação e com o governo, com os parlamentares, é de suma importância, porque pela minha experiência nessa tratativa, a turma da Receita do Estado e da Receita Federal aqui, o povo, ele só olha número. E ele chega para o governador e fala, não tem. Eu já participei de reunião em São Paulo, e que eu fui lá com o Mágino, que é o secretário de Segurança Pública, aí ele trouxe lá, ou seja, o auditor da Receita do Estado, trouxe mais uma outra que tinha um cargo de comissão. Não, mas São Paulo está a 4 pontos, sabe, do limite prudencial. Aí eu falei, vocês estão brigando comigo? Eu dou aula dessa lei lá no CEFOR da Câmara, da LRF. Está a 4% do limite, então eu só quero 1%, que com 1% eu vou dar a reposição salarial. Mas se a gente não tem o domínio, ele vem contar a história. Nós estamos perto do limite potencial. Eu falei, ótimo, não estão nem no limite para dar aumento. E o que acontece? Aí vem a decisão política, né? Por isso que a mobilização. Quem decide é o político, não é o economista. O economista só vem com números e, ó, eu até brinquei, Luiz. Eu falei para um dele assim, você é de carreira? Eu sou cargo de comissão. Eu falei, entendi porque você está defendendo assim. Cargo de comissão. Está fazendo o teu papel. Coronel Miller, então... quem faz o Estado acontecer são os servidores, né? Então, assim, se eu não tiver servidores valorizados, naturalmente o meu Estado não vai desenvolver, né? E Goiás, eu corro o Brasil, eu estava agora lá na reunião nacional, uma reunião internacional lá em Florianópolis, né? Esse final de semana aí. Ou seja, e a gente vê o destaque que Goiás tem como uma polícia dedicada, eficiente, que combate seriamente a criminalidade. E nós temos que continuar com com esse status que o governador fala com muito orgulho da sua polícia, e não só ele. As pessoas que moram em Goiás também, quando viajam, e as pessoas de fora também. Como lá em Santa Catarina. Eu peguei o Uber lá, todo mundo não, a polícia aqui, olha, a polícia de nível, uma polícia educada, uma polícia... Eu peguei 4, 5 vezes Uber, e ou seja, isso é pacífico. Então, Goiás e Florianópolis que conseguiram isso, então nós temos que levar o salário, né, Sérgio, de Goiás ao nível de Santa Catarina. E por falar nisso, ó, o soldado lá começa com 7, o subtenente, como era, 16, o segundo tenente, 19. Entendeu? Então, vamos buscar isso já de imediato, e, ou seja, o Estado de Goiás é um Estado rico. É um Estado rico, tem condições. Eu sei que compromissos são muitos, mas sem segurança não tem economia. Não tem jeito, Sem segurança não tem saúde. Sem segurança não tem educação. É o tripé da felicidade da sociedade, do bem-estar da sociedade. É o tripé, a segurança pública, a saúde e a educação, como diz o Coronel Miller. Coronel, nossa produção está comunicando aqui que estamos chegando ao final. Você continua aí deixando o seu comentário, que a produção do podcast A Cego vai responder para você, tá bom? Seu comentário, sua pergunta também. Coronel, fique à vontade para suas considerações finais. Uma honra muito grande ter o senhor aqui. E que conhecimento, que coisa linda. O senhor honrou
não só os militares de Goiás, mas toda a sociedade goiana participando conosco aqui. Muito obrigado. Fique à vontade, coronel, para suas considerações finais. Luiz Alberto, Sérgio, eu que agradeço por essa oportunidade. Nós somos irmãos de luta por aquilo que é fundamental, que é uma sociedade justa, uma sociedade que tenha segurança para que as pessoas possam desenvolver sua atividade, né, na sua vida social. E no mundo, nós temos países que não têm exército, mas não tem nenhum país que não tenha polícia. Eu estive na Suíça no início do ano e pude presenciar isso lá. Então, ou seja, quer dar segurança, tem uma polícia como a gente vê nos Estados Unidos. Eu fui lá na minha primeira vez, o policial ou militar, eles passam e têm orgulho da sua instituição, como tem o povo de Goiás. Então, nós temos que manter esse aspecto da mobilização, ou seja, e a mesa de negociação com o governo constante. E o governo é democrático, tem que estar aberto a isso, para que possa fazer. Vamos lá de novo, finalizando, Sérgio, né? E Luiz, como está fazendo Santa Catarina, que é o nosso case? A negociação é feita numa mesa só e o aumento é dado para todo mundo numa mesa só. Delegados, peritos, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, e está todo mundo feliz, porque é uma negociação aberta e num pacote só. Eu desejo ao povo goiano e os nossos profissionais de segurança pública, em especial a PM Bombeiro, toda a felicidade do mundo, e além do que, porque eu me sinto também, ou seja, participante do Estado de Goiás, dos nossos irmãos que aí estão. Presidente Sérgio? Eu preciso, inclusive, registrar aqui um conhecimento. Eu fui abordado lá em Santa Catarina, agora recente, por um militar, um capitão, eu me fugiu aqui o nome dele à memória, que diz que tem acompanhado os nossos podcasts lá, Luiz Alberto. Eu achei uma surpresa muito positiva, inclusive, segundo ele, foi a partir aqui do nosso podcast que iniciaram lá as tratativas da regulamentação da lei orgânica lá no estado do Sergipe. Então, aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os militares estaduais a nível de Brasil. De forma muito especial aos militares do estado de São Paulo, aqui representados, né, na brilhante figura do Coronel Miller, né, e também mandar um abraço aqui muito especial ao Major Miller, que é filho do Coronel Miller, que teve a pensão cortada agora, né, porque o salário dele ficou melhor do que o do pai dele, né, e transmitir um abraço aqui muito especial aos nossos militares goianos, à família Cego, transmitir um abraço nosso aos nossos diretores, aos nossos associados. A minha continência, o meu respeito, a minha consideração e, mais uma vez, muito obrigado, Coronel Miller, pela participação riquíssima aqui no nosso podcast. E fiz o convite aqui, antes de iniciarmos a produção, Luiz Alberto, para que o Coronel Miller, na primeira oportunidade, nos honre aqui com a presença dele em loco, aqui no nosso estúdio, né, para fazermos aqui e comemorar, Coronel Miller, sem sombra de dúvida, a reposição salarial integral aqui no estado de Goiás, porque nós não podemos ser menos reconhecidos do que os nossos irmãos ali de Santa Catarina. Coronel Miller, o senhor gosta de café? Como descender de nordestino, um cafezinho com leite, um café é uma maravilha. O café mais gostoso de Goiânia é o café aqui da Cego, viu? Do escritório aqui do presidente. É um café muito especial que eu experimentei agora há pouco. E pamonha, você já aprendeu a gostar de pamonha? Pamonha eu sempre passo ali no Gerivá. Então, e se eu não passar no Gerivá, a minha mulher me cobra. Então, o dia que o senhor vier aqui, um café especial com a pamonha especial vai estar aguardando o senhor nessa bancada aqui, tá bom? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Sérgio, e aos nossos ouvintes, telespectadores aí desse canal maravilhoso que leva informação e conhecimento e mobilização para esse segmento importante da vida e sociedade que é a segurança pública. Muito bom. Presidente, então vamos só reforçar aqui para você que nos acompanha do podcast A Cego, 3 de abril agora. Atenção, 3 de abril, anote aí, convide aí os nossos colegas, convide a imprensa, convide um deputado também para estar sensibilizado nesse dia. Presidente, o senhor pode novamente fazer o convite, porque a luta continua, a Cego não para. Dia 3 de abril, às 14 horas, ali em frente à Assembleia Legislativa. Reunião geral aberta das categorias representativas da segurança pública
do estado de Goiás. O que nós temos aqui de índice de entrega de segurança pública não caiu em uma chuva, Luiz Alberto. Fruta de conquista e de trabalho árduo. Todos esses heróis que atuam nas diversas categorias da segurança pública merecem ser valorizados e ser reconhecidos. Contamos com a sua participação no dia 3 de abril, às 14 horas. Muito bom. Presidente Sérgio, obrigado pela honra. Eu quero parabenizar o senhor mais uma vez por ter trazido para a gente aqui o Coronel Miller. Tem uma frase que eu sou admirador dela, que diz o seguinte: sucesso é fazer sucessores. Então foi uma alegria muito grande estar conhecendo aqui, batendo esse papo com o Coronel Miller, ao Miller pai e ao Miller filho. Nossa homenagem, nossos parabéns. É um homem de sucesso extraordinário e tem feito um grande sucessor aqui em Goiás. Parabéns, presidente. Obrigado, meu parceiro. E até a quarta-feira da próxima semana, né? Isso. Onde eu espero que até lá a gente já consiga ter avançado, né, de forma significativa e trazer uma notícia aqui esperada e desejada pelos nossos militares e por todos os agentes de segurança pública de Goiás. Muito bom ter aqui o subtenente Sérgio, nosso presidente da SEGO, você que nos acompanhou, continue deixando o seu comentário aqui, compartilhe e até o próximo encontro, quarta-feira, 8 da noite.